Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 10 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 4 ao capítulo 7, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O cerco simbólico de Jerusalém. Tu pôs, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela e edifica contra ela fortificações, levanta contra ela trincheiras, tranqueiras e põe contra ela arraiais e arrietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o rosto, assim será cercada e cercarás, isso servirá de sinal para a casa de Israel. Então aqui nós podemos ver que Deus manda o profeta Ezequiel fazer uma maquete, para exemplificar ao povo, para que eles vejam com os olhos ali visível aquilo que Deus estava querendo dizer a ele. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número de dias que te deitares sobre ele, e levantarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade segundo o número de dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido esse dia, deitarás sobre o lado esquerdo e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Então, ou seja, de um lado ele deitaria, e traria a iniquidade de Israel, Então, nós estamos falando da capital Samaria. Então, aqui no livro do profeta Ezequiel, nós vamos ver novamente a questão do Reino Norte e Reino Sul, O Reino Sul, a capital Jerusalém, E nós vamos ver Judá, falar-se muito de Judá. E o Reino Norte, Israel, capital Samaria, Então, nós já vimos isso lá atrás e agora você vai ver várias vezes reiterada esta menção aqui no livro de Ezequiel. Então, ele diz que uma parte da iniquidade ele vai levar em relação ao Reino Norte e depois ele vai mudar de lado, levando a iniquidade do Reino Sul. E quando tiveres cumprindo esses dias, deitarás do teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. E aí ele faz: eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás de um lado para outro, até que cumpras o dia do teu cerco. Toma trigo de cevada, fava de lentilha e mete-os numa vasilha e faze deles pão, segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás dele. A tua comida será por peso, 20 ciclos por dia. Do tempo em tempo a comerás. Também beberás a água sob medida, a sexta parte de um rim, e de tempo em tempo a beberás, Então, tudo ali muito bem organizado, O que comerás será como bolo de cevada. Comerás sobre o esterco de homem à vista do povo. Ele está falando esterco humano. Na outra versão vai falar que é o quê? Cocô humano. Olha só o que diz na Nova Versão Transformadora aqui no capítulo 4. Pegue um pouco de cevada, feijão, lentilha, use-o para preparar o pão durante 390 dias, e que ficará deitado sobre o lado esquerdo. Racione suas frações, ou seja, 240 gramas por dia. Coma de hora em hora determinado, Então, tudo bem ali organizado. Prepare e coma esse alimento como faria com os bolos de cevada. Asse-o diante todo o povo usando fezes humana, secas como combustível. Imagina o cheiro que foi,
cozinhar o próprio alimento nas fezes humanas. E o Senhor disse, assim os israelitas comerão pão impuro da terra dos gentios, para onde eu os expulsarei. Então eu disse, ó Senhor soberano, jamais me contaminei, desde a minha infância nunca comi um animal morto por doenças ou despedaçado por outro animal. Nunca comi carne alguma proibida pela tua lei. Lembra que ele era da linhagem sacerdotal? Então ele estava dizendo, Deus, peraí, eu me guardei todo o tempo para fazer aquilo que era agradável a ti, não é? Não me contaminei com comidas que não era lícito um sacerdote comer, e agora o Senhor me pede para comer comida cozida, assada nas fezes humanas, né? E aí ele fala isso para Deus, e aí então ele me disse, em lugar das fezes humanas, você pode usar esterco de vaca para assar o seu pão. E acrescentou, filho do homem, tornarei a comida extremamente escassa em Jerusalém. Será pesada com grande cuidado e consumida com medo, e a água será racionada, e o povo beberá com desespero diante da falta de comida e da água, olharão um para os outros atemorizados e definharão debaixo do seu castigo. E aí o sinal de julgamento, né, que está por vir, está no capítulo 5. E ele diz assim, tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada como navalha de barbeiro e tomarás, e o farás como navalha de barbeiro e tomarás e farás passar pela tua cabeça e pela tua barba e tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprir os dias do cerco, e tomarás uma outra terça parte e a ferirá com uma espada ao redor da cidade, e a outra terça parte espalhará ao vento, desembainhando, e desembainharei a espada atrás dele. Desta terça parte tomarás um pouco e os atarás nas abas das tuas vestes. Deste ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e o queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Então você percebe aqui, né, a maquete, a exemplificação, né, a comida cozida nas fezes da vaca, à vista de todos. Então Deus, ele tenta de todas as formas, levar o povo a entender aquilo que eles estavam semeando e qual seria a consequência de todos aqueles atos que eles estavam praticando, né? E ele não deixa nada encoberto. Assim diz o Senhor, ele vai falar sobre a causa do cerco de Israel. Ele, porém, esta é a Jerusalém, pula no meio das nações da terra que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando mal mais do que as outras nações e transgredindo com os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor, porque sois mais rebeldes do que a nação que estão ao vosso redor e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor, eis que eu mesmo estou contra ti, executarei o juízo no meio de ti, à vista das nações. Portanto, os pais devorarão seus filhos. No meio de ti, os filhos devorarão seus pais, executarei sobre ti o juízo, e tudo que restar de ti espalharei com os quatro ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, porque profanastes o meu santuário com todas as coisas detestáveis e com todas as suas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá,
peste será consumida de fome, no meio de ti outra terça parte cairá a espada ao redor de ti, e a outra terça parte espalharei sobre os 4 ventos, e desembainharei a espada atrás dele. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, saberão que eu sou o Senhor. Falei no meu zelo quando cumprir neles o meu furor. Né? Então tá tudo muito bem avisado, tudo muito bem recomendado, diversas foram as formas de Deus falar com este povo, e aí você pensa, mas como pode um povo desse desobedecer a Deus? Pois é, nos dias de hoje também não é diferente. Deus fala através da sua palavra, Deus fala nos púlpitos das igrejas, Deus fala com os acontecimentos, de que virá destruição, de que o homem está semeando o mal e vai colher redemoinho, o mal triplicado, mas o povo dá atenção? Não dá. As coisas, a história apenas se repete, não é? Mas que Deus encontre em mim, em você, um coração disposto a obedecer, né? Um coração contrito e quebrantado. E aí no capítulo 6, profecia contra a idolatria de Israel. Até nisso o povo se perverteu. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, dizendo: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros, aos vales: eis que eu mesmo trarei espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incensos. Arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ossos ao redor dos seus altares. E ele fala no versículo 8: mas deixarei um resto, portanto, alguns de vós escapará da espada entre as nações, quando fordes espalhado pela terra, então se lembrarão de mim. E dentre vós escaparem entre as nações para onde forem levados em cativeiro, pois me quebrantarei por causa do seu coração, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmo, e por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações, saberão que eu sou o Senhor, e não disse beldade que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate palmas, bate o pé e diz: por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que ficar do resto cercado morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor, né? É o versículo 12. Então sabereis que eu sou o Senhor. O 13. Quando seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, nos seus outeiros, em cima dos montes, debaixo das árvores, debaixo do carvalho, estenderão a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada. Desolada desde o deserto de Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Né? E o capítulo 7, o fim vem, o fim vem. Este é o título. Veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá o fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira e julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti
todas as suas abominações. Os seus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, mal por mal, eis que vem. Haverá o fim. Vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença e habitarás na terra. Vem ao templo e é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Os meus olhos não te pouparão. Olha que triste. Nem ferirei piedade, nem terei piedade segundo os teus caminhos. Assim te castigarei. E as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Ou seja, Deus deixa muito claro, não é? Às vezes as pessoas têm a concepção de que de Deus só vem o bem, mas Deus também é juízo. Tudo pertence a Ele. Ele tem o comando de todas as coisas. Até mesmo o mal que sobrevém sobre nós é por permissão dEle e vem dEle. Né? Então nós vimos muito claro isso aqui no livro do profeta Ezequiel, né? Então, eis que o dia vem, brotou a tua sentença e já floresceu a vara e reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória, não é? Ele fala que todas as mãos se tornarão débeis e todos os joelhos em água. Cingir-se-á de pano de saco e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha e calva em toda a cabeça, né? Então vem a destruição, eles buscarão paz, mas não haverá nem uma, diz o versículo 25, virá miséria sobre miséria e levantará rumor sobre rumor, buscarão visões de profeta, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciões o conselho. O rei se lamentará, os príncipes vestirão de horror e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Segundo o seu caminho lhes farei e com os seus próprios juízos os julgarei e saberão que eu sou o Senhor. Deixa eu orar por você. Senhor Deus, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Sabe, Deus, não permita que sigamos aqui nesta terra sem que o Teu olhar esteja sobre nós, nos ajudando todos os dias através do Teu Espírito Santo, nos conscientizando do nosso pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor encontre em nós um coração contrito e quebrantado, um coração disposto a Te obedecer, um coração disposto a ouvir a Tua voz. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.